E o primeiro ponto, a partir do texto de Paulo, é que o amor cresce quando o marido e esposa são transparentes. Vamos pensar nisso. Uma das verdades é que o amor se alegra quando a honestidade e a vulnerabilidade estão presentes no relacionamento conjugal. Não há nenhum medo de rejeição. Não há nada a esconder. Eles são transparentes, são honestos no relacionamento um com o outro. E quando nós somos totalmente conhecidos e totalmente amados, isso de fato traz alegria ao relacionamento. A verdade está sendo preservada. Que verdade? Verdade acerca daquilo que cada um é. Então, o que eu penso sobre o meu cônjuge é exatamente o que ele é. O que eu sou é o que sou. Eu não tento representar ou esconder alguma coisa sobre isso. Precisamos gelar mais aqui o ar? Não. Desculpa. Aí o ar foi voltar. Não, ele está em 25. A gente pode baixar um pouquinho. Não, ele tá ok. Porque o domingo passado ele só estava ventilando. Aí um moço, não sei qual foi, arrumou. Tá, obrigado. Então imagine uma situação em que uma esposa ou um marido precisa seguir o outro, marido ou esposa, pelas redes sociais, porque não confia. Uma situação em que houve um motivo, relacionamentos suspeitos com sexo oposto, trocas de mensagens indevidas. Isso provocou que o cônjuge, aparentemente traído, agora se ocupasse com buscar seguir o outro para saber por onde anda, o que está fazendo, etc. e tal. Essa reação é natural, obviamente. Se você percebesse, ouvisse, visse, lesse alguma coisa sobre o seu cônjuge, que poderia ser caracterizado como infidelidade, obviamente você ia se precaver ou agir a fim de saber se é verdade. Nesse caso especificamente, infelizmente, era verdade. E descobriu-se coisas terríveis acerca do outro. O que levou então à ruptura, no início não física, do relacionamento, a busca por ajuda, para que se chegasse a outra pessoa, e infelizmente as coisas foram sendo confirmadas e vieram à tona situações muito mais graves e delicadas, que já não significavam mais simplesmente uma perda da confiança, mas sim uma ofensa ao matrimônio, ao relacionamento. O que levou a outros passos, para que ambos pudessem ser ajudados, passos de disciplina foram dados. Então vejam, começou com uma desconfiança. E sempre é muito mais difícil você aconselhar alguém que ficou sabendo de um comportamento não confiável do outro. Quando a pessoa espontaneamente abre o coração, olha, estou sendo tentado, caí em tentação, olhei para outra mulher, estou olhando para a pornografia, me alimentando disso, é mais fácil, porque esse coração, se ele vem dessa forma, ele já foi tocado de alguma forma para que a vida dele não seja uma mentira, mas ela seja verdadeira. Logo em Gênesis, no relato bíblico da criação do homem e da mulher,
nós vemos que uma das consequências da queda foi a perda da transparência, da abertura, da honestidade. E o texto nos diz que homem e mulher, Adão e Eva, viviam nus e não sentiam vergonha. Mas vocês se lembram o que aconteceu logo depois? Que comeram do fruto e pecaram e se rebelaram contra Deus? Eles tentaram se esconder de Deus, se vestindo, colocando folhas, um traje que hoje só é usado no carnaval. Mas o propósito ali, nessa narrativa bíblica, é nos ensinar que, de fato, o pecado traz sérias consequências, inclusive ele afeta o relacionamento e a transparência e a honestidade que deve caracterizar as nossas vidas e os nossos relacionamentos conjugais, ou o nosso relacionamento conjugal. Estavam nus e não se envergonhavam. De certa forma, é assim que Deus espera que nós vivamos dentro do casamento. Nada a esconder, preservando a verdade, estimulando a verdade sob todos os aspectos. Um outro princípio é que o amor cresce quando marido e esposa são verdadeiros e inspiram confiança. Eu quero estender um pouco mais o que isso significa. Paulo traz esta exortação. O amor deve ser sincero. Certamente aqui neste capítulo 12, versículo 9, na carta aos Coríntios, ele não estava pensando, não tinha em mente aqui o casamento. Mas este princípio é o princípio que deve reger todo e qualquer relacionamento, e em especial o relacionamento conjugal. Há alguma dificuldade em perceber o significado dessa frase? Eu penso que não. A exortação de Paulo é clara. O amor deve ser sincero e não fingido. Não se deve representar o que não se é. Então, marido, se você tenta representar algo para sua esposa para que ela confie mais em você, ou para que você seja mais bem-quisto, para que o seu relacionamento melhore, fuja disso o quanto antes, porque isso é uma armadilha, é uma cilada. Você vai cair mais cedo ou mais tarde. Sua esposa, além dela ter uma percepção que você não tem, que lhe fora dada por Deus, ela vai perceber se você não está sendo sincero, transparente no seu relacionamento. O amor deve ser sincero e não fingido. E onde há mentira ou falta de transparência no relacionamento conjugal, ou ainda, quando fazemos qualquer coisa que semeie desconfiança, isso causa danos, que não apenas podem enfraquecer o relacionamento, mas como também destruir os fundamentos de qualquer relacionamento conjugal. Porque quanto mais nós conhecemos o nosso cônjuge, mais equipados estaremos para podermos amar e desfrutar da verdade no relacionamento conjugal. Isso significa que não importa a circunstância, o amor deve ser mostrado sempre de maneira pura e sincera, sem engano e sem egoísmo. Então, casais que amam, eles estão comprometidos com a verdade. Sobretudo, a verdade revelada na palavra. Por exemplo, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Qual o impacto dessa verdade nos nossos relacionamentos conjugais? É que sem o Senhor Jesus nós não conseguiríamos amar de verdade ou vivenciar a verdade nos nossos relacionamentos. Porque eu creio que tanto a transparência quanto a honestidade,
elas são fruto da ação do Espírito Santo de Deus, que nos revela a verdade de Deus através da sua palavra e, consequentemente, ao sermos confrontados com a verdade da palavra de Deus, nós conhecemos a nós mesmos, quem nós somos, bem como ficamos sabendo quem é o nosso cônjuge, conforme a descrição que a Bíblia faz do ser humano. As Escrituras são a fonte da verdade para que maridos e esposas sejam verdadeiros no relacionamento e pratiquem a verdade. O amor um pelo outro vai crescer à medida em que juntos crescerem no conhecimento da verdade. Então, a nossa aula aqui, pegando essa característica que Paulo apresenta do amor, o amor se alegra com a verdade, ela tem como fundamento a palavra e o conhecimento da verdade de Deus revelada a nós através das Escrituras. Vocês acham que existem cônjuges perfeitos? Sim ou não? Não. Aleluia. Alguém acha que sim? Mas por quê? Por que nós podemos afirmar isso? Não há marido perfeito, não há esposa perfeita. Por quê? O que a verdade já nos ensinou? Todos são pecadores, a nossa natureza é essa. Não queremos pecar, mas ainda pecamos. Algum outro comentário? Você de fato entende claramente essa verdade no seu relacionamento conjugal? Um pecador casado com uma pecadora casado com um pecador, ok? Entendemos isso? Então não existe cônjuges perfeitos, ambos estão sendo trabalhados por Deus em formação, crescendo em santificação. E a palavra é esse instrumento que Deus usa para que o amor seja verdadeiro, seja puro. A Bíblia nos ensina que tudo que precisamos saber sobre Deus, sobre nós mesmos, nosso cônjuge, sobre a vida, seja encontrado. Se quer conhecer mais a si mesmo e a sua esposa, leia a Bíblia, estude a Bíblia, ela revela. A Bíblia revela, inclusive, o coração do seu cônjuge, o que você não consegue enxergar. Embora seja tão importante fazer a leitura desse coração, à luz das verdades bíblicas. Paulo diz a Timóteo, no capítulo 13, versículo 16, vamos ler juntos? Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja e plenamente preparado para toda boa obra. Se eu parafraseasse esse texto e colocasse aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o marido e a esposa, para repreender esse homem e essa mulher, para corrigi-los, para instruí-los na justiça. Consegue medir a profundidade e a extensão disso? Por conta do seu poder transformador em todas as áreas da vida do relacionamento conjugal, a partir da verdade de Deus revelada a nós? Deus está trabalhando em nós para nos conformar à imagem não do papai ou da mamãe, muito menos dos sogros, mas a imagem do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, casais que vivenciam a verdade, eles estão sendo ensinados por Deus através da palavra.
Fuja da tentação de achar que você é o cara. Você é responsável. Você trata bem a sua esposa. Educa bem os filhos. Traz o sustento para a sua casa. Nunca adulterou. Seu coração é pecaminoso. Você precisa do ensino da palavra. E muitas vezes ela vai ser um instrumento de Deus para repreendê-lo. Corrigi-lo se está seguindo o mau caminho. Instruí-lo no caminho da justiça. Para que você seja maduro, apto, plenamente preparado para toda boa obra. Essa boa obra inclui o seu relacionamento conjugal, bem como o seu testemunho cristão, a pregação do Evangelho por você, o servir a Deus sobre todas as coisas. Afinal, nós somos servos no casamento. Marido, esposa, sim. Cabeça da casa, sim. Mas antes de mais nada, nós somos servos. Tendo como fundamento a verdade, para podermos então glorificar a Deus nas nossas vidas. Casais que amam buscam alinhar suas vidas então com essas verdades da palavra de Deus. Minha vida é uma verdade para Deus? Sua vida é uma verdade para Deus? Você pode pensar assim? Nós somos na prática, dentro do lar, aquilo que Deus nos fez em Cristo Jesus, filhos, servos, sendo homem ou mulheres. Nós estamos vivendo no casamento conforme o chamado de Deus para nós. Deus não chamou você para ser marido. Antes, Ele o chamou para ser servo, filho. De igual forma, seu chamado não é ser esposa. Antes, Deus chamou você, minha irmã, para ser filha, serva, testemunho da verdade. João diz no capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo diz no verso 6 do capítulo 13 de 1 Coríntios que o amor não se regozija com a injustiça. Ele alegra-se com a verdade. E esse contraste aqui entre que ele faz é o contraste entre o regozijo na iniquidade com o regozijo na verdade. Nós vamos ver daqui a pouco que a confrontação faz parte do relacionamento conjugal. Porque às vezes a injustiça levanta a voz, se manifesta com rebeldia, desobedece a Deus. O amor prospera quando marido e esposa se comprometem a abandonar o pecado e a focar na verdade de Deus para as suas vidas e para o seu relacionamento. Por isso que eles estão sempre desenvolvendo a salvação com temor e tremor. Eles não se contentam com o que alcançaram, ou seja, a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Eles buscam mais, porque eles sabem que Deus está trabalhando a santificação para torná-los cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer ser um melhor marido, ou você uma melhor esposa, lembre-se disso. Deus já estabeleceu o alvo. Não coloque isso apenas na perspectiva desta vida aqui, daquilo que é passageiro. Mas busque, de fato, focar no alvo que Deus estabeleceu. Que você seja um homem segundo o coração de Deus, cujo propósito maior é a estatura do seu filho. Para que você seja uma mulher segundo o coração de Deus, cujo propósito maior é ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente vem para cá hoje para considerar que
O amor se alegra com a verdade, sobretudo a verdade de Deus. Mas também a verdade entre eles, onde não pode, não deve existir desonestidade, falta de transparência, sinceridade no relacionamento conjugal. Ainda que você saia de casa cedo, não querendo e nem pensando em cometer um caso, em trair, você precisa sair se alimentando da verdade de que você vai ser tentado. Vai precisar da graça de Deus, da oração da sua esposa, e deve ser muito verdadeiro e transparente, inclusive para desfrutar da intimidade no relacionamento conjugal, que sirva também como proteção para que você não caia em adultério. Percebe como é importante isso? Quando Paulo diz aos coríntios, por causa daquela cultura extremamente liberal, promíscua, em Corinto, ele vai dizer que a melhor maneira de proteger o casamento, o homem e a mulher, da imoralidade é a mútua cooperação, é o mútuo desfrute do relacionamento, da intimidade do casamento. Porque o corpo da mulher pertence ao marido, do marido pertence à esposa, eles não deveriam se privar um ou outro, exceto por mútuo consentimento, para se dedicarem à oração, mas deveriam voltar logo ao relacionamento da intimidade, para não serem tentados pelo diabo. Isto é ser verdadeiro. Você, marido, tem a liberdade de dizer à sua esposa das suas necessidades. De igual forma, ela tem a liberdade de compartilhar as suas necessidades e liberdade também para que você possa respeitar, após ouvi-la dizer, o seu período ou sua indisposição naquele momento. Eu queria que a gente parasse um pouquinho para orar, mas antes que refletíssemos aqui em 2 pontos. Primeiro, pense em uma ocasião em que você teve medo de ser honesto com a sua esposa ou com seu marido, porque não tinha certeza de que ele ou ela conseguiria lidar bem com isso. Uma situação de omissão, quando na verdade deveria falar, compartilhar. Segundo, quando foi a vez em que você compartilhou uma verdade dura com seu cônjuge? Esse feijão está horrível. São exemplos bobos, né? Uma verdade dura que tinha que ser dita. Qual foi a sua motivação? O que levou você a dizer o que disse? Então, como que essa lembrança, ou a lembrança dessa motivação, pode ajudar você a receber verdades duras do seu cônjuge? Não é fácil. Às vezes você fica emburrado, eu fico emburrado, não gosto de ouvir, mas tinha que ouvir. Tocou lá dentro, tocou fundo. Mas precisava ser dito. Vivenciando a verdade em amor, respeitando a transparência e a honestidade. Vamos orar nesse sentido aqui? Honestidade e transparência no seu relacionamento. Vamos pedir isso a Deus, silenciosamente. A motivação bíblica para poder ser confrontado e lidar bem, e bem como confrontar. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, para que não apresentemos resistência à Tua verdade e nem resistência, ó Deus, à prática da verdade, de um relacionamento verdadeiro e transparente, honesto,
no nosso casamento. Ajuda-nos, ó Deus, que Teu Espírito trabalhe conosco, para que possamos desfrutar da bênção, da alegria, do prazer de um relacionamento conjugal totalmente honesto, transparente. Livra-nos do medo, livra-nos do temor dos homens, leva-nos, ó Deus, a vivenciar a verdade. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Pai. Segundo, o amor cresce quando ambos reconhecem as verdades sobre o casamento. O que é o casamento? O que é o seu casamento, seu relacionamento conjugal? Tudo que você pensa sobre o seu casamento, você mesmo ou você mesma, o próximo, o cônjuge, é verdadeiro. Não há aí nenhuma ambição ou devoção irreal, fictícia. Não há nada que você esteja esperando que aconteça e que nunca vai acontecer. Não vai ser aquele príncipe, nem aquela princesa que você esperava. Como nós somos tentados a nos alimentarmos de expectativas fictícias. E o pior é que, ao alimentarmos de expectativas fictícias, nós acabamos deixando de desfrutar de um relacionamento com a pessoa que Deus nos deu conforme ela é e conforme nós somos. Então, o primeiro ponto dentro desta verdade, afirmação, é que nós temos dificuldades com a verdade. Lembra da primeira pergunta? A nossa condição de ainda pecadores nos leva a tentar esconder quem nós realmente somos. Além disso, somos tentados a julgar mal. Alimentamos, como eu disse, expectativas fictícias, temos medo de dizer ou fazer alguma coisa por causa da suposta reação do outro. Além disso, nós lutamos para não admitir nossos próprios pecados. João escreveu a primeira carta para combater essa heresia. Os gnósticos diziam que a carne podia fazer qualquer coisa e isso não afetava em nada a vida espiritual, o relacionamento. Os de Cerinto faziam uma separação entre o Cristo corpo e o Cristo que veio em espírito. Mas vejam, o amor cresce quando ambos reconhecem que são pecadores. Simples assim. Quando pecadores dizem sim, o amor deslancha, cresce. Porque o pecado afeta o relacionamento conjugal, bem como a oração. E eu trouxe esse verso aqui porque ele é bem pertinente a este assunto, tratando do relacionamento conjugal. Então Pedro vai dizer na primeira carta, capítulo 3, versículo 7, aos maridos, sejam sóbrios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vamos lá. A sabedoria no convívio requer esse tratamento, essa consideração para com a esposa. E ele diz, porque ela é parte frágil, ou mais frágil
Não há aqui qualquer pretensão dele, muito pelo contrário, de diminuir a mulher. Essa fragilidade aqui lhe fora dada por Deus. É assim. E um dos pecados desse movimento feminista nos nossos dias é deixar de considerar isso para fazer da mulher aquilo que ela não é e nunca vai ser. Claro que ela tem que ser respeitada, sobretudo neste país onde temos uma cultura machista. Mas Pedro está dizendo, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida. Olha só, não há distinção. Ela é especial. Deus a fez com propósito. Não é inferior ao homem, ela é co-herdeira do mesmo dom da graça da vida. E diz ainda aos maridos, e devemos tremer diante desta afirmação, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ou seja, se eu não estiver tratando com respeito, honra, considerando-a como parte mais frágil, co-herdeiro do dom da graça de vida, e aqui há uma variedade de interpretações, mas a maioria entende que a oração não seria ouvida por Deus, não passaria do teto. Outros acham que o casal nem teria ambiente, clima para orarem juntos, porque esse marido está pecando. Ele não está vivendo a verdade do casamento. Ele não está olhando para si mesmo, ele não está julgando a si mesmo. Ele está tratando com amargura, possivelmente, não dando atenção, quem sabe olhando muito para si mesmo, porque logo no verso 8 ele vai dizer, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Deixa eu trazer para vocês uma afirmação do John MacArthur, que, aliás, está bem doente. Os crentes estão deixando de ver o pecado como a raiz de todas as suas aflições humanas. E muitos deles negam explicitamente que seu pecado pode ser a causa do sofrimento. O número cada vez maior de crentes tenta explicar o dilema humano em termos totalmente antibíblicos. Temperamento, vícios, famílias disfuncionais, a criança interior, codependência e uma multidão de mecanismos de escape promovidos pela psicologia secular. O impacto disso é devastador. Remova a realidade do pecado e você exclui a possibilidade de arrependimento. Anule a doutrina da depravação humana e você invalida o plano de salvação. Apague a noção de culpa pessoal e você elimina a necessidade de um Salvador. Quão importante é nós considerarmos a doutrina bíblica da salvação, a soteriologia, a doutrina bíblica do pecado, a martologia, para que nós vivamos esta verdade bíblica nos nossos casamentos. O Senhor Jesus fez muita referência ao pecado. E eu quero trazer uma listinha curta aqui daquilo que provavelmente nós poderíamos classificar como os pecados mais comuns no casamento. Hipocrisia. Jesus condenou veementemente a atitude dos fariseus hipócritas que prezavam simplesmente pela aparência, mas seus corações estavam longe de Deus e da sua vontade ou da vida piedosa que deveriam manifestar. Então Jesus condena a hipocrisia dos mestres da lei, dos fariseus e também a nós. Ele nos encoraja à verdade. Avareza,
fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, ele diz. Tenham cuidado. Isso serve para nós. É provável que em alguns dos relacionamentos conjugais, a falta de transparência nessa área, onde um de fato ama o dinheiro, ama ficar rico, esteja afetando o relacionamento conjugal pela falta de transparência, para que ambos possam trabalhar nisso. Orgulho. Talvez o pecado principal que serve de guarda-chuva, de impulso para todos os demais pecados do casamento. Em última análise, casais não são honestos, transparentes um com o outro por causa do orgulho. Eu não quero dar uma imagem de fraqueza, até mesmo do meu pecado. Lembro dessa história em Mateus capítulo 20, a mãe daqueles jovens pediram a Jesus um local de destaque à direita dele. E Jesus condena essa atitude. Deslealdade, o não ser sincero, é ser desleal. É não ser transparente, o não dizer a verdade. Né? Nós vemos uma cultura que é famosa ou conhecida por dar um jeitinho, né? Não dizer a verdade, ou falar meia-verdade. Meia-verdade pode ser uma mentira. Imoralidade, como a Bíblia nos alerta para que sejamos puros, moralmente puros no nosso procedimento, nos nossos relacionamentos. Temos visto o estrago que a pornografia tem feito nos casamentos. Falta de transparência. Na verdade, aqui o pecado é ainda maior, se é que se possa dizer assim. Busca-se ocultar, porque o desfrute desse prazer sem intimidade do relacionamento tem que ser escondido para que não afete o cônjuge, o que é uma fraude. Porque todo relacionamento imoral para um casado afeta gravemente, drasticamente o seu relacionamento conjugal. Mas esse não é o nosso tema aqui, mas é uma mentira muito presente. A ausência da verdade por conta da imoralidade. A ira. Você já ficou irado alguma vez? Com a sua esposa, com o seu marido? Já quebrou a porta? Esse tipo de coisa assim? Prato? Quem é que não fica irado? A ira, por um lado, é uma expressão natural do nosso corpo. O problema é quando a nossa ira é injusta. E sendo assim, ela é pecaminosa. Não deveríamos dar um passo sequer, dizer uma palavra sequer, se esse meu coração estiver irado. Existe uma ira justa, né? Mas raramente nós manifestamos essa ira. Essa ira justa tem a ver com alguma atitude ou comportamento, alguma declaração que é diretamente contrária a Deus, não está em sintonia com a sua verdade. Ela não glorifica a Deus. Pecados com palavras. Aqui o problema não é simplesmente deixar de praticar a verdade no relacionamento, mas é usar a oportunidade, ou mesmo no momento de crise, o que faz parte, usar palavras ofensivas, agressivas, palavras inúteis,
frívolas que não edificam, ou mesmo praticar o falso juramento. Temor dos homens, segundo Davi Merck, esse é um dos pecados mais praticados pelos crentes, entretanto, menos falado. É busca por aprovação. Não sei se já contei aqui, acho que eu não contei para a maioria de vocês. Tentando conquistar a minha querida esposa, nessa fase de namoro, eu ia à casa dela e a mãe dela gostava de fazer uma sopinha. Sabe aquela sopinha que tem aquela massinha pequenininha? Sopa rala. Gostosa, sim. E ela sempre perguntava: quer sopa? Lógico, eu queria. Meu objetivo era conquistar a filha dela. Mas, na verdade, eu detestava aquela sopa. Eu gosto de sopa suculenta, carnuda. Por que eu estou dizendo isso? Temor dos homens. Ainda que haja um lado bom aí nesse período de paixão, de romance, de busca por conquistar o outro, né? Mas o que é condenável é o representar aquilo que não se é para que seja bem quisto, ou bem aceito, ou bem visto. Muitos casais vivenciam esse pecado no relacionamento. A mulher se omite, se cala, porque ela tem medo da reação dele. Então ela não o confronta. E pode ser o contrário. Ele se cala, ele não assume a liderança, deixa a coisa rolar, não importa para que rumo vá, com medo de não ser entendido, de não ser bem visto, de não ser aceito. A ansiedade é outro problema, né? Como ela causa estragos nas nossas vidas e também no relacionamento conjugal. Percebam, a verdade aqui é que Deus cuida bem. E Deus é soberano, tem o controle sobre todas as coisas. E nele nós temos o suficiente para podermos descansar, ainda que os dias sejam maus, ainda que sejamos provados, testados, tentados, nós podemos nos livrar do pecado da ansiedade, levando a Deus todas as coisas em oração. Próximo princípio: o amor cresce quando não existe expectativas fictícias. Você se lembra da cerimônia do seu casamento? Certamente você se lembra. Por favor. Expectativas, sonhos, agora sendo concretizado. Mas muitas das vezes as expectativas estão completamente desassociadas da verdade, do que é o casamento, do que é ele, do que ela é, do relacionamento conjugal. E no curso de noivos nós tentamos trazer os noivos para essa verdade. Não vai ser um mar de rosas. Você vai casar com uma pecadora e ela vai casar com você, um pecador. Vão enfrentar dificuldades, mas alinhem todas essas questões ao propósito divino de trabalhar em vocês. E o casamento é o melhor contexto para expor o coração de um homem e de uma mulher, a fim de que Deus possa trabalhar neles o crescimento, a santificação. Então alinhe essas expectativas à realidade bíblica do que é o casamento, do que cada um é, de quem Deus é e de como devem olhar para as circunstâncias.
Vivemos num mundo caído, sob provações, e não devemos ter expectativas diferentes. Todos nós casamos com pecadores, não há cônjuge perfeito, como dissemos aqui. Ambos precisam reconhecer essa condição e cooperar um com o outro para o bem comum, o crescimento, o desfrute. Então nós somos pecadores, casamos com pecadores, não negamos a verdade de que o pecado quebra a comunhão com Deus, e se não estivermos em comunhão, nós não estamos andando na luz, é incompatível. Segundo, nós não fazemos de Deus um mentiroso ao acharmos que nós não pecamos. E nem enganamos a nós mesmos dizendo que não somos pecadores. 3 heresias que foram combatidas por João na primeira carta, que elas estavam influenciando a igreja e levando-os a uma cristologia não bíblica, mas satânica, herética. Como eu disse, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Esta é a grande verdade para que possamos amar. É o fundamento para que a verdade seja uma marca no nosso relacionamento conjugal. No amor não existe medo. No verso 18, João diz: antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E então, no 19, a afirmação é: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não há expectativas fictícias. Se você quiser ler mais sobre esse assunto, excelente livro do Paul Tripp, sobre o que você esperava, expectativas fictícias e a realidade do casamento. Ele traz você para o chão, tira você da ficção, daquilo que não existe, para que você pare de se alimentar com essas expectativas. Ah, se ela fosse assim, ah, se ele fosse assim, e consequentemente você está vivendo um relacionamento medíocre por causa dessas falsas expectativas. Queridos, o amor cresce quando o marido e esposa desfrutam e compartilham da graça, a graça de Deus. Este autor diz que a necessidade mais urgente da cristandade é de uma renovada conscientização do que a graça de Deus realmente é. Há casamentos que são sem graça. Sem graça nos dois sentidos. Não são alegres, não há um desfrute, não transmitem a ideia de contentamento, não curtem um ao outro, mas também, pior ainda, são os casamentos que não se apropriam da graça divina. A graça que nos perdoa, a graça que nos santifica, a graça que nos capacita a fim de que possamos deixar de exigir mudanças no outro para revelarmos gratidão e contentamento pela maneira exata como Deus criou o nosso cônjuge. Pedro vai dizer na segunda carta, capítulo 3, versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Obrigado. No verso 17,
Ele diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais na vossa própria firmeza. Eu não vou entrar aqui na questão de qual era o erro desses insubordinados, mas eu queria trazer uma aplicação para nós aqui. Deus deseja que você e eu, e cada um de nós, e todos nós, cresçamos na graça e o conhecimento de Jesus. Isso nos capacita e nos habilita para vivermos o relacionamento firmado na verdade, norteado pela verdade, alimentado pela verdade. E a aplicação que eu quero trazer é que, assim como naqueles dias existia ou havia esses insubordinados tentando perverter a mente, a doutrina dos salvos, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje nós vivemos numa cultura que investe muito para perverter a nossa cabeça, a fim de que nós não olhemos para o casamento como Deus olha, a fim de que nós não tratemos o nosso cônjuge como Deus propõe, a fim de que não fiquemos presos, no bom sentido, ao relacionamento conjugal. São muitos os ataques. Muitos. Muitos estão preferindo um relacionamento sem a necessidade de um compromisso. Mas casamento sem compromisso não é casamento para Deus. Porque o compromisso é o fundamento para que, na alegria ou na tristeza, eles possam continuar firmes. Eles vão se lembrar sempre do compromisso firmado diante de Deus, um com o outro, perante familiares, amigos. Então nós precisamos estar atentos para não tropeçarmos, tendo cuidado com aquilo que essa cultura, que essas falácias humanistas têm buscado trazer e estão infiltrando, enfraquecendo e destruindo a família. São muitas estratégias. Estratégias políticas, estratégias sociais, estratégias teológicas, inclusive. A Bíblia está sendo deturpada para que a verdade não seja a verdade, para que a palavra não seja autoridade. Estratégias humanistas, estratégias das mais variadas, orquestradas por uma minoria para destruir os fundamentos de Deus, verdadeiros. Eu gosto muito desse texto. Ele não aponta simplesmente para a obra salvadora de Jesus Cristo, quando cremos e fomos transformados, feitos filhos de Deus, novas criaturas. Ele diz, porque a graça de Deus, se manifestou. Como se manifestou? O próprio Deus se fez homem, se manifestou para que pudéssemos conhecê-lo na pessoa de Jesus. E aí ele vai dizer, ela o quê? A graça nos ensina. Há uma versão que diz, nos treina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. A mesma expressão que Tiago vai usar, de onde procede guerras e contendas, senão das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vamos pensar aqui, paixões que levam o homem e que levam cônjuges a guerrear para defender seus direitos, satisfazer seus desejos, mas se afastando da verdade de Deus. Se afastando da graça de Deus. E ele diz ainda,
Ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, enquanto aguardamos a bendita esperança. E aponta para a volta de Jesus, a gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus, de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Algumas considerações. Casais que reconhecem a sua condição de pecadores salvos experimentam e manifestam essa graça no casamento. Uma graça para renunciar. O quê? Paixões. O desejo forte. Essa é a causa principal porque nós brigamos no casamento. Eu quero porque quero, o que quero e quando quero é melhor que esteja lá. Senão nós vamos brigar, vamos discutir, vamos gritar, vamos virar a cara, vamos ficar emburrados. Desejos idólatras nos afastam da verdade no casamento. Graça também para viver. Não uma vida qualquer, uma vida prazerosa no caminho da justiça, uma vida piedosa, seja em relação a nós mesmos, em relação ao próximo e, sobretudo, em relação a Deus. Mas essa graça é uma graça também que nos ensina a esperar. Então, nosso relacionamento não deve ter como perspectiva simplesmente esta vida. Embora seja importante e bom sonhar com essa fase como a nossa de vovô e vovó, curtindo os netos, né? E aquilo que a gente insiste em repetir, curtir neto é uma maravilha, porque deu problema, devolve para os pais, você fica só com a melhor parte, né? Pode dar qualquer coisa para comer, cheio de chocolate, problema dos pais. Graça para esperar, gente, graça para esperar. Alinhe suas expectativas a essas expectativas de que Jesus vai voltar. E nós teremos as bodas do Cordeiro. E somente lá nós poderemos vivenciar aquilo que não vamos conseguir aqui. Então levante o seu olhar, mude o seu foco. Não tente mudar seu cônjuge. Não trabalhe revelando descontentamento com alguma situação. Livre-se de desejos idólatras, de expectativas equivocadas e alinhe seu foco com a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda, graça para praticar as boas obras. Então, há graça suficiente para que seu casamento não seja sem graça. Seja prazeroso, porque nós podemos levar a Deus todas as nossas fraquezas, somos pecadores. Quando ofendemos, a graça nos leva à confissão. Quando somos ofendidos, a graça nos leva a perdoar o outro. Desfrute da graça. O amor cresce quando o marido e a esposa falam sempre a verdade, em amor. Eles respeitam as diferenças. Há uma fake news, né, que diz assim: casamento para dar certo, marido e mulher, homem e mulher, não podem ser muito diferentes um do outro. E se houver incompatibilidade de gênios, o melhor é separar. É uma distorção e algo totalmente contrário do que Deus estabeleceu. Deus não fez um homem para uma mulher com o perfil adequado ao perfil dela para que dê certo o relacionamento. Deus preza pelas diferenças entre nós no casamento.
as diferenças que manifestamos, ou trazemos, ou temos, elas fazem parte de um propósito divino. A união, o fortalecimento do casal, a glória de Deus. Mas por que a gente reclama de diferenças? Por que nos sentimos desconfortáveis? Às vezes exigimos que o outro seja como nós somos, que pense a mesma coisa que nós pensamos, que tenha a mesma opinião que nós temos. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, com diferenças e com propósito. No relato bíblico, entendemos perfeitamente que cada um foi feito com o propósito de complementação. Embora a mulher tenha sido criada para auxiliar o homem, Deus criou cada um para estar ao lado do outro no casamento, para ser auxílio, para ser amparo. Então, todas as diferenças, eu sei que em alguns relacionamentos, elas são enormes, né? Como torcer para o Corinthians e torcer para o Santos. Diferenças gigantescas. De fácil solução. Aliás, esta semana eu tive um momento de alegria intensa e logo após de frustração. A minha netinha me mandou uma foto dela vestindo a camiseta do Santos. E eu falei, Anne, querida, finalmente uma netinha santista. Meu compadre aqui é santista também. Aí logo depois ela manda um áudio. Nunca serei santista, foi só para te gozar. Só para te zoar. Frustração, mas não perco a esperança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós vemos o simples relato da criação aqui. Obviamente, que se considerarmos o contexto anterior e posterior do texto, nós vamos entender que o propósito de Deus não era simplesmente formar um homem e uma mulher para que eles gerassem filhos. Obrigado. Seu propósito visava, sobretudo, a sua glória. Fruto dessa união, porque foram ambos criados à imagem e semelhança de Deus, eles iam reproduzir outras imagens e semelhança de Deus com propósito. E o propósito é espalhar a glória de Deus através da união conjugal, do casamento e da família. Então, todas as diferenças que nós trazemos, deixa homem, pai e mãe e se une à sua mulher. Todas essas diferenças podem ser mal ou bem administradas. Casais que vivenciam a verdade de Deus, eles conseguem lidar bem com as diferenças. As diferenças negociáveis e também as não significativas podem facilmente ser administradas sem que qualquer um dos dois ou ambos cometam pecado. Porém, pode conduzir ao pecado. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Casais que se amam e vivem a verdade a respeito às diferenças. Porque eles não são egoístas, mas buscam revelar um coração humilde. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E o texto que nós já vimos, infelizmente, isto é fato, nem todos acham graça nas diferenças.
Pior, às vezes diferenças levam os casais à conclusão de que são incompatíveis. Então ficam desiludidos logo no começo do casamento. Não era o que eu pensava. O que eu fui fazer? Já era. Ou qual a solução? Interessante notar que, para valorizarmos a individualidade de cada um, nós precisamos entender o propósito divino por trás das diferenças. Além disso, precisamos aprender a aproveitá-las para tornar o casamento ainda mais forte. Então, ao perceber uma diferença entre você e seu cônjuge, lembre-se, é para tornar o seu casamento mais forte. Faz parte do propósito de Deus, que é muito maior do que o seu bem-estar, muito mais elevado do que o seu conforto. Deus chamou o homem e a mulher para se completarem e não para competirem no casamento. Então vejam, o amor se alegra com a verdade no casamento, onde marido e esposa entendem e respeitam suas diferenças, compreendem e aceitam o propósito de Deus para as suas vidas e para o seu casamento. Além disso, não poderia deixar de considerar um casamento onde a verdade floresce e enriquece o casamento, há a prática do perdão constantemente. Porque o amor verdadeiro cresce no relacionamento onde o perdão é vivenciado. Vejam, algumas sugestões a vocês. Nós somos ensinados a perdoar sempre e não colocarmos condições. Ah, se você fizer isso, se você deixar de fazer isso, eu perdoo. Deus não fez isso conosco. Ele nos perdoou em Cristo sem que nós o merecêssemos. O Senhor disse, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Segundo, perdoe como Deus em Cristo lhe perdoou, conforme mencionei, tanto Efésios capítulo 4, 32, como também Colossenses 3,13. Assim como Deus vos perdoou, perdoai vós também. Suportes uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe integralmente, sem estabelecer condições. Ao perdoar, livre-se do ressentimento ou amargura no trato com o outro. Domingo passado, eu disse de uma forma muito clara e específica, porque era algo recorrente, a uma pessoa: trate logo desse coração amargurado, senão você não vai conseguir desfrutar da alegria do seu relacionamento familiar, por conta de uma inimizade entre duas pessoas da mesma família. E na segunda eu pude escrever, eu até me desculpei, porque eu fui muito duro, e foi a saída do culto, inoportuno. Mas aí, graças a Deus, conversei mais com a pessoa, ela agradeceu e disse: espere, porque em breve você vai ter a alegria de perceber que o relacionamento foi reatado. Livre-se de ressentimentos ou amargura no trato com o outro. Ao perdoar, não fique relembrando os fatos do pecado ou culpando o outro pela consequência dele. Alimente a sua mente, o seu coração com tudo aquilo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama. Se houver algo excelente, digno de louvor, pense nessas coisas.
Não use pecados perdoados como cupons ou cartões que você usará em futuros conflitos. Isso significa que não perdoou. Se eu puxo aquele cartão num novo episódio, olha aqui, está vendo? Você fez aquele dia. É porque eu não perdoei genuinamente, de coração. Tome a iniciativa. Perdoe mesmo que o outro não perdoe você. Obedeça, o perdão está acima dos sentimentos. Deus nos manda perdoar. O perdão dá ao ofensor o que ele está precisando e não o que ele merece. Esse é um problema. Às vezes nós queremos dar ao outro aquilo que ele merece. Nos colocamos no lugar que pertence a Deus. Ao perdoar o seu cônjuge, evite expor o pecado dele a terceiros. Alguns textos, estamos concluindo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça em Cristo. Então, veja, o casal sensato e sábio aproveita as diferenças entre si para ministrar um ao outro justamente nas áreas de fraqueza ou falha. Algumas dicas ou exemplos. Uma esposa extrovertida ajuda seu marido tímido em situações onde ele se sente desconfortável. Percebe? Aproveitando as diferenças. O marido que não enxerga bem à noite deixa sua esposa dirigir o carro na volta para casa. Lidando bem com as diferenças. Uma esposa com muita capacidade de discernimento usa seu sexto senso para advertir o marido contra negócios ruins. Um marido perfeccionista ajuda a esposa ativista a melhorar a qualidade do seu serviço. Uma esposa compassiva amolece a rigidez do seu marido, que tem gênio forte. Um marido menos acadêmico conta com a ajuda da sua esposa estudiosa para preparar a sua aula da escola bíblica. Olha aí. O amor se alegra quando nossas vidas se alinham com a verdade que afirmamos abraçar, a verdade encontrada nas Escrituras. Então, o cristão genuíno permanece habitualmente na palavra. Se mantém firme e obedece à palavra. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Reflitam. Como é que você pode mostrar graça ao seu cônjuge para garantir que o ama condicionalmente? Como é que você pode desenvolver uma cultura de abertura e honestidade no seu casamento? Gente, nosso tempo se foi. Esse material vai estar também disponível no site para que vocês possam digerir.